Em 1950, Singapura era uma das nações mais pobres do mundo. A pequena ilha da Ásia, que contava com cerca de 2 milhões de habitantes, já foi uma colônia britânica e nunca possuiu recursos naturais e terras aráveis. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país foi ocupado pelo Japão, escravizado e quase dizimado. Singapura era um país que tinha tudo para dar errado. Hoje podemos encontrar um pequeno país com a mesma filosofia de resistência, determinação e mobilização popular. No vídeo de hoje, iremos falar não apenas da Singapura que conhecemos, mas a menos conhecida, a mais militar, intimidadora e forte, podendo ser chamada de a Esparta do século XXI. Singapura é um país minúsculo localizado no Sudeste Asiático. Entretanto, apesar de ter menos de 6 milhões de habitantes e uma área total de 730 km², 10 vezes menor que a cidade de São Paulo, Singapura é uma verdadeira potência militar. Estamos falando de uma potência militar de primeira, que por si só seria capaz de enfrentar praticamente qualquer país do mundo. O que acontece é que Singapura tem uma das forças armadas mais bem treinadas, preparadas e equipadas do planeta. As Forças Armadas de Singapura têm pouco mais de 70 mil homens em atividade em tempo integral, 400 mil em meio período e quase 1,5 milhão de reservistas. Em Singapura, o serviço militar é obrigatório para todos os homens durante 2 anos. As Forças Armadas de Singapura representam cerca de 8% de toda a população do país, e a população militar treinada e disponível representa quase 1/4 de todos os habitantes. Desde 2015, este país também tem um exército voluntário chamado de Corpo de Voluntários das Forças Armadas de Singapura, que também é aberto a mulheres e permite adesão até 45 anos de idade. Provavelmente em nenhum outro país do mundo a população está tão envolvida nas Forças Armadas quanto em Singapura. Mais importante e decisivo do que o número de tropas é a tecnologia e o equipamento militar disponíveis aos combatentes. Singapura, sendo um dos países mais ricos do mundo, não economizou nessa área nas últimas décadas. Singapura tem mais aviões de combate do que as forças aéreas de países como Canadá, Suécia ou Holanda, e em termos de capacidade, eles estão acima das forças aéreas de países como a Espanha. E estamos falando de equipamentos extremamente avançados adquiridos diretamente da indústria militar dos Estados Unidos, Israel e países da Europa. Como podemos ver, o orçamento militar deste país não é nada pequeno, especialmente considerando que é uma cidade-estado com menos de 6 milhões de habitantes. Em 2021, os gastos militares dessa cidade ultrapassaram 11,5 bilhões de dólares, quase 3 vezes mais do que o orçamento da vizinha Malásia e 25% a mais do que os gastos militares da Indonésia, um país com população 46 vezes maior. Singapura é muito próspera e com muita segurança. É um território que tem concentrado grande capital de milhões de investidores e empresas de todo o mundo. E esse é um status que precisa de proteção e parece que eles são muito bons nisso. Desde que conquistou sua independência em 1965, este pequeno país asiático teve grandes estratégias militares. 3 estratégias militares explicam como Singapura se tornou a potência militar que é hoje ao longo dos anos. A primeira estratégia militar, a Grande Estratégia de Defesa de Singapura, veio logo após sua independência, com Lee Kuan Yew,
o histórico primeiro-ministro que projetou a atual Singapura e governou durante 20 anos. O fato é que depois de separar do Reino Unido e integrar-se à Malásia e ser expulsa em apenas 2 anos, Lee Kuan Yew deixou muito claro que para sobreviver, Singapura precisava se tornar um lugar que ninguém gostaria de invadir. Segundo ele, os peixes grandes comem peixes pequenos e peixes pequenos comem camarões. Então Singapura deveria ser o camarão venenoso, e caso você os coma, terá sérios problemas intestinais. Entretanto, a situação de Singapura naquela época era muito diferente de seu status atual. Singapura era um país muito pobre, com praticamente nenhum aliado e cercado por vizinhos hostis que se sentem incomodados com sua existência. Singapura teve que ser capaz de se defender da maneira que pôde. O objetivo era que a invasão deste enclave se tornasse uma operação tão cara em termos de dinheiro, vidas e recursos militares que nenhum outro país ousasse fazer. A defesa de Singapura tinha que ser capaz de infligir a maior quantidade de danos possíveis no inimigo, mesmo que conseguissem invadir a cidade. A questão é, como conseguir tudo isso na prática? Basicamente de 3 formas: armando-se até os dentes, preparando-se para o combate e fazendo amigos poderosos. O fato é que quando Singapura se tornou independente e começou a trilhar seu próprio caminho, a cidade-estado mal tinha 2 batalhões de infantaria, um canhão velho e nenhum avião. Um exército teve que ser construído praticamente do zero. Para conseguir isso, Lee Kuan Yew deu a seu ministro de defesa uma ordem secreta. Singapura precisava fortalecer os laços com Israel, Egito e Índia. Dos 3 países, a resposta mais calorosa veio justamente de Israel. Portanto, Israel não foi apenas um dos primeiros a reconhecer a soberania de Singapura, como apenas 2 meses após proclamar sua independência total, o exército hebreu já estava ajudando a projetar as forças armadas desse novo país. Obviamente que isso tudo não foi tão simples. A colaboração entre esses 2 países tinha que ser a mais discreta possível, tão discreta que ninguém pudesse desconfiar. Mas por quê? Pense por alguns segundos nos 2 países que cercam a cidade-estado, Malásia e Indonésia, 2 grandes países muçulmanos que na época, como praticamente todos os países muçulmanos, tinham Israel na mira. Então, se Singapura não quisesse ser vista como um elemento hostil e correr o risco de uma possível invasão, ela precisaria ser cautelosa. Os primeiros conselheiros militares enviados por Israel para Singapura se passaram por mexicanos, portanto nada de soldados e oficiais loiros ou de pele extremamente branca. Dessa colaboração veio o chamado Livro Marrom, um plano mestre capitaneado pelo vice-diretor de operações israelense Rehavam Ze'ev. As determinações que partiram de Israel para esses conselheiros foram as seguintes. Primeiro, eles não estavam sendo enviados para transformar Singapura em uma colônia israelense. A tarefa deles seria ensiná-los a profissão militar e firmá-los de forma que pudessem comandar seu próprio exército. Segundo, eles não estavam indo para comandá-los, mas para aconselhar. E terceiro, eles não estavam indo como meros mercadores de armas, então eles deveriam recomendar itens para aquisição sob o mais puro julgamento militar profissional. E assim, em apenas 3 meses, os israelenses criaram toda uma estratégia e doutrina militar cujo eixo central era construir um exército de conscritos para serem treinados e liderados por uma pequena, mas altamente profissional força militar bem equipada. O fato é que para atingir esse objetivo e fazer com que o país tivesse 12 batalhões prontos para defender a cidade em menos de uma década, foi o motivo pelo qual foi estabelecido o serviço militar obrigatório. A ideia basicamente era garantir que toda a nação pudesse ser mobilizada se necessário, e que essa enorme capacidade seria o grande forte de defesa da cidade. Mas é claro que à medida que o país ficava mais rico e as forças armadas ficaram mais bem equipadas e treinadas, ficou claro que a estratégia militar precisava ser atualizada. 1 década e meia.
Esse foi todo o tempo que Singapura levou para deixar de ser uma colônia pescadora empobrecida sem exército para estar em posição de destaque militar muito além de seus próprios limites territoriais. E esta foi precisamente a base para a segunda estratégia de Singapura, chamada de Estratégia do Porco-Espinho, que começou a ser implantada no início dos anos 80 e trouxe uma grande mudança. Singapura não tinha mais necessidade de assumir e aceitar que poderia acabar sendo invadida, mesmo que a um alto custo, que era basicamente o que tratava da ideia do camarão envenenado. Eles agora tinham treinamento e equipamentos suficientes para converter seu modelo de defesa passiva em um muito mais ativo. Essa doutrina vigorou até a chegada do novo século e foi o passo necessário para concluir a construção de um exército moderno. E assim, seguindo a doutrina do porco-espinho, Singapura não apenas se tornou um importante cliente das indústrias militares dos Estados Unidos, Israel e Europa, o que por si só lhe rendeu uma enorme influência, mas também desenvolveu sua própria indústria local de equipamentos militares. Uma indústria que permitiu que Singapura se tornasse um dos 30 maiores exportadores de armas em volume em todo o mundo. Entre seus equipamentos de maior sucesso está o fuzil de assalto SAR-21, o veículo militar Bronco e o blindado T-Rex, além de uma série de drones e acessórios de todos os tipos. Atualmente, Singapura está aplicando sua terceira grande estratégia, chamada de Doutrina dos Golfinhos. Sob essa doutrina, Singapura está construindo uma força aérea impressionante, muito forte e ágil, capaz de antecipar qualquer ameaça. Em outras palavras, alcançar a superioridade aérea total de seu território. Para alcançar esse enorme poder de resposta e antecipação, o atual primeiro-ministro lançou um plano ambicioso para adaptar toda a estrutura militar a essa nova missão. Entre os principais aspectos da nova estratégia está a substituição da frota de F-16 envelhecida por F-35B de quinta geração, bem como a renovação e expansão de toda a sua frota marinha, que atualmente opera suas fragatas multimissão. Também podemos destacar a aquisição de armas importantes, como os tanques alemães Leopard de segunda geração, que são veículos de tanques de guerra em serviço desde 2019, e o lançador de mísseis HIMARS diretamente dos Estados Unidos, dos quais Singapura já possui 2 dúzias de unidades. Foi assim que Singapura se tornou uma cidade altamente militarizada, depois uma fortaleza e agora mais um jogador militar da máxima: a melhor defesa pode ser um bom ataque. Singapura vem aprimorando a sinergia militar com seus aliados há muitos anos, especialmente no quesito treinamento militar. Os soldados de Singapura atualmente treinam em países tão díspares quanto os Estados Unidos, Austrália, Tailândia, Taiwan e África do Sul, e frequentemente participam de treinamentos de combate em ambientes fechados em larga escala. Singapura é uma combinação da vocação militar de Esparta e a neutralidade histórica da Suíça. Este país, além de possuir uma forte defesa nacional, é um ótimo mercado financeiro, um paraíso para a aplicação de capital e negócios de todo o mundo. Para isso, tanto a força quanto a neutralidade desempenham um papel fundamental em seu crescimento. Apesar de seu enorme orçamento em aperfeiçoamento bélico, Singapura não vive em confrontos. Entretanto, tem destaque relevante como potência militar, apesar de ter menos de 6 milhões de habitantes e uma área total do tamanho de uma média cidade brasileira. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se tiver interesse em mais assuntos como esse, deixe sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para fortalecer nossa comunidade. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.